E aí, galerinha do segundo ano, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Rai, né? Como eu deixei disponibilizado para vocês lá na plataforma Classroom, uma atividade, e agora é o momento para nós resolvermos elas e entender, né? Vou começar resolvendo a partir da questão número 2, né? Que são cálculos, e a gente termina lá na questão número 6, beleza? Então vamos lá. Na 2, analisando aí a questão número 2, ela diz o seguinte: 3 partículas são posicionadas em um sistema de coordenadas. Essas coordenadas são x e y, beleza? Do centro de massa desse sistema. Sabendo que a massa 1 ela vale 4 kg, a massa 2 6 kg, a massa 3 10 kg, né? Então, se a gente está trabalhando com centro de massa, vocês precisam lembrar lá da equaçãozinha de centro de massa. Se existe 3 posições e 3 massas, eu vou fazer o quê? Para a coordenada x, eu vou multiplicar a posição vezes a massa 1, posição 2 vezes a massa 2, mais a posição 3 vezes a massa 3. Tudo isso dividido pela quantidade de massa. Como aqui nesse corpo tem 3 massas, a gente vai somar, dividir e somar pela quantidade de massa que tem, né? Beleza, então vamos aí. A posição x1, ele está exatamente aqui no ponto 0. Então, é 0 vezes a massa 1. A massa 1 é 4, mais a posição 2. A posição 2 para x, da massa 2 para x, é 2. Vezes o quê? Vezes a massa 2, que é exatamente 6. Mais a posição 3 para o quê? Para a coordenada em x. Então, fica exatamente 1 vezes quanto a massa? 10. Tudo isso dividido pela massa 1, que é 4, mais massa 2, que é 6, mais... E aqui dá 20. 22 dividido para 20 é exatamente 1,1 metro, beleza? Por que metro? Porque ele tá dando em metro, beleza? Então vamos partir para o y. Vou fazer nessa posição aqui. A equação a gente só troca o x pelo y, porque a equação é a mesma, beleza? Então vai ficar assim, ó. A coordenada y do centro de massa para y, a posição y é 0, né? De 1 é 0, a massa de 1 é 4, mais massa 2 é 1 vezes 6, mais a posição da massa 3 é 2 vezes o que? 10, beleza? Tudo isso dividido pela quantidade de massa que a gente sabe, que a gente fez aqui, que dá 20. O y do centro de massa, que é a coordenada em y, aqui é 0. Então, fica 6, né? Mais 20. Tudo isso dividido para 20. 6 mais 20 é 26, dividido para 20. Então, aqui dá exatamente 1,3. Então, as coordenadas aí na alternativa é exatamente 1,1, né? E 1,3. Alternativa letra A. Belezinha? Falou. Número 3 ainda está trabalhando com estática, né? Ele diz o seguinte: um atleta está fazendo flexões de braço em uma corda, como mostra na figura abaixo. No instante considerado na figura, ele se encontra-se em repouso. Então, se ele está em repouso, ele está em equilíbrio, né, gente? Considere o módulo do peso do atleta igual a 700 newton, ou seja, então a massa dele é de 70 kg, não é isso? E a corda do peso desprezível, ele pede para considerar que seno de 45 é igual ao cosseno de 45, que pode usar 1 sobre raiz de 2, tanto o seno quanto o cosseno. Se for analisar aí, gente, a gente precisa achar somente uma resposta. Como eles estão em equilíbrio e o ângulo é o mesmo, a gente precisa achar só uma, que a gente sabe quanto que vale o valor de qualquer uma das frações, beleza? Então vamos aí. O jeito mais fácil de você resolver essa questão aí é pelo teorema de Lamy, como eu ensinei para vocês. O teorema de Lamy, ele consiste em você fechar todos os ângulos, encontrar todos os ângulos, que equivale a 360 graus, né? Isso.
e a gente achar as trações sobre o seno do ângulo oposto, né? Analisando aqui, eu posso fazer o esqueminha, beleza? Aqui eu sei que tem 90 graus, não é isso? 90 graus. Se ele me disse que equivale 45 e aqui tem 45, aqui tem um ângulo reto, aqui tem um outro ângulo reto que tem 90 graus e tem 90 graus, beleza? Se eu somo essa abertura, que ele quer saber a abertura, 90 com 45 é 135. Do mesmo jeito é esse lado aqui, beleza? Pela aquela regrinha matemática, a gente pode diminuir esse ângulo para a gente trabalhar com ângulos que a gente já conhece, né? A gente pode pegar o 180 e subtrair com o valor do ângulo, que dá exatamente 45. Então, a gente já consegue saber quanto que vale seno ou cosseno de 45 que ele deu aí pra gente, né? Então, vamos lá. Peso sobre o seno do ângulo oposto, quem é? 90. Tração 1 sobre o seno do ângulo oposto, que é 135, e a gente reduziu, que é 45. Tração 2, como a gente está chamando, sobre o seno do ângulo oposto que abre ele, que é 45 também. Tanto faz eu pegar uma quanto a outra, eu sei qual é a resposta, então vou pegar somente essa regrinha de 3 aqui. O peso a gente sabe quanto que vale, né, que é 700 Newton. Seno de 90, isso aí é óbvio, é 1, né, isso? Tração 1 é quem a gente quer achar. E seno de 45 ele nos deu aqui, garotos, ó. Eles nos deu, beleza? Ó, tração 1 vezes 1 dá tração 1. 700 vezes 1 é 700, dividido pelo que? Raiz de 2. A gente não pode deixar raiz de 2, né? A gente não pode deixar raiz no denominador, então a gente faz o quê? A gente racionaliza. Para racionalizar, a gente vai ter que repetir a raiz tanto em cima quanto em baixo, beleza? 700 vezes raiz de 2 é 700 raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 é raiz de 4, que é igual a 2. Então, eu posso fazer essa divisão aqui, né? Que é exatamente 350 raiz de 2 Newton. Então, tanto para um lado quanto para o outro, é 350 raiz de 2 Newton. Beleza, gente? Vamos lá, galerinha. Essa questão número 4 também vocês conseguem resolver pelo teorema de Lamir, né? E ele diz o seguinte: um trabalhador necessita pesar uma carga e por isso dispõe apenas de uma balança de molas, como a da figura abaixo, com capacidade de medir o peso de objetos de no máximo 10 kg. Temendo a quebrar a balança com uma carga excessiva. O trabalhador coloca a carga suspensa por 2 cabos presos ao teto e em um dos cabos coloca a balança conforme o esquema abaixo. Nessa situação, qual será aproximadamente o valor máximo da carga que o trabalhador poderá pesar, né? Novamente, a gente consegue resolver pelo teorema de Lamir, né? Então, é bem simples, a gente pode fazer novamente o esqueminha, né? Aqui é o peso, e a gente sabe que peso é mg, né? Para lembrar vocês aí. Ele nos deu também vale 45 para um lado, tanto para o outro. Aqui, gente, é bem óbvio, a gente consegue chegar que é 90 graus, e novamente aqui, ó, tem 90, aqui também tem 90. Então, nas aberturas tem 135, né, que a gente subtrai com 180, que dá 45, tanto para um lado quanto para o outro, né? Então, ele quer saber exatamente aqui nessa parte do T2, né? Tanto pro T1 quanto pro T2 eu consigo achar a mesma resposta, porque os ângulos são iguais, né? E vamos lá. Então, eu posso fazer assim, ó, peso sobre o seno do ângulo oposto. O seno do ângulo oposto é 90 graus, que é igual a tração 2. Tração 2 sobre o seno, aí ele tá chamando de tração 2 aqui, 1. Tração 2 sobre o seno do ângulo oposto, que é de 135, que é a mesma coisa de 45 graus. Então, fica seno de 45 graus, beleza? Aqui, ó, eu já posso substituir, que é mg, né, sobre seno de 90, que é 1, beleza? E aqui também, ó, eu sei quanto que vale a tração 2,
ele nos deu. Só que ele deu em quilograma, você tem que lembrar que você tem que multiplicar por 10, porque é newton. Então fica 100 newtons. Então eu multiplico aqui 100 newtons, né, sobre o seno de 45, que é raiz de 2 sobre 2. A gente teria que lembrar lá dos ângulos notáveis, né, que é bem mais simplesinho pelaquela parodiazinha que vocês fazem, né. Eu posso substituir aqui que é 10, ó. Eu posso substituir aqui que é 10, vou colocar aqui direto 10, né. Então fica exatamente aqui, ó, 100 é igual, né, 100 é igual. Massa vai ficar, ó, massa, esse dividido, multiplicado, raiz de 2 dividido para 2. Então vai ficar massa vezes raiz de 2, tudo dividido pelo quê? Pelo raiz de 2. Só que eu tenho que me lembrar que tem um 10 multiplicando aqui, né? Então vai ficar exatamente assim, ó. Massa é igual a 200 dividido para 10 raiz de 2, né? Eu vou ter que racionalizar aí, porque eu não posso deixar essa raiz de 2 no denominador. Então, eu posso já pegar o 200, né? Repetir o 10 novamente e vou fazer o quê? Vou tirar a raiz de 2, que eu vou racionalizar, né? Vou racionalizar tanto em cima quanto embaixo. Repetir a raiz. Isso daqui dá raiz de 4, que é exatamente 2. Vou repetir aí, 200 sobre 2, beleza? 200 vezes raiz de 2, 10 vezes o quê? Vezes 2. A massa é igual a 200 dividido para 20 vezes raiz de 2. Vou trazer para cá que a resposta está acabando. Então, isso daqui, gente, dá exatamente quanto? Dá exatamente 10. Então, 200 dividido para 20 dá 10 vezes raiz de 2. A raiz de 2 é aproximadamente 1,4. Raiz de 2, vou colocar aqui, ó. Raiz de 2 é 1,4. Né? Então, quando eu multiplico 10 vezes 1,4, a gente chega aí na resposta, que é a alternativa letra C, de 14 kg. Então, ele aproximadamente, ele vai suportar 14 kg. Fechou. Vamos lá, garotos. Analisando a questão número 5, ela diz o seguinte: a figura representa o sistema em equilíbrio no qual as cordas são ideais. Sabendo-se que o corpo pendurado tem uma massa igual a 5 kg. Então, a massa aqui é de 5 kg, beleza? O módulo da aceleração da gravidade, então, a gravidade é de 10 metros por segundo ao quadrado. E que o θ, né, que o seno do ângulo é de 0,8 e o cosseno do ângulo é de 0,6. É correto afirmar que a tração na corda horizontal, então ela quer exatamente essa corda aqui horizontal, ele quer saber o valor dessa tração na corda horizontal. Um método mais fácil aí é da poligonal, que ela consiste em fechar uma imagem, né? E essa imagem é exatamente o triângulo retângulo que a gente consegue resolver aí, beleza? A gente pode pegar o peso, gente. Como o peso já tá aí, ó, para baixo, pega o peso, beleza? Trazer ele pra cá. Ó, posso pegar essa outra tração. Eu vou chamar essa tração de 1 e vou chamar essa daqui de 2 pra ficar melhor pra gente. Eu posso pegar a tração 1, trazer ele pra cá. Então muda aí, e posso pegar 2 e encaixar exatamente aqui, ó. Tração 2. Beleza? O ângulo está exatamente aqui, ó. Não posso mudar, ele está exatamente. Não posso mudar, ele está exatamente aí. Então, seno do ângulo é o quê? O seno não é o cateto oposto sobre a hipotenusa? O seno do ângulo é o quê? Quem é o cateto oposto é o peso. E a hipotenusa é o lado maior, então é o T1. O seno do ângulo é 0,8, ele nos deu, né? O peso, ele deu que é 5 kg, mas só que o peso é massa vezes a gravidade. Então, é exatamente 50 N, porque 5 vezes 10 é 50. Então, 50 sobre a tração 1. Eu multiplico, né? Ficaria 0,8 igual a 50.
Então, se está multiplicando, sempre passa para o outro lado dividindo. Então, a tração 1, que é 50 dividido para 0,8, dá exatamente 62,5 newtons. Mas a gente não chegou aí, porque quem ele quer? Ele quer saber a tração 2, que é na horizontal. Então, a tração 2 a gente consegue resolver pelo cosseno do ângulo. O cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. O cosseno é 0,6. Quem é o cateto adjacente? Tração 2. Quem é que está rés com o ângulo? E quem é a hipotenusa? O peso. Ó, a gente sabe, perdão, a hipotenusa é a tração 1. Beleza? A gente sabe quanto que vale a tração 1, já que a gente acabou de achar. Então, a gente faz exatamente assim, ó. 0,6 igual a tração 2 sobre 62,5. É só multiplicar. A gente acha já a tração 2. 62,5 vezes 0,6 dá exatamente 37,5 newtons, que é exatamente a alternativa letra D, gente. 37,5. Falou. Vamos lá, garotos. A questão número 6 é uma questão de momento de uma força, né? Ela diz o seguinte: a figura a seguir ilustra a maçaneta horizontal de uma porta. A porta se abre quando a força vertical para baixo é aplicada no ponto A. Então, quando a força é aplicada nesse ponto A, a porta abre. Então, eu posso dizer que o momento dessa força é o valor que ele me dá para poder abrir, que é exatamente 12 newtons. Então, é o momento total para eu poder estirar, né? Se a força vertical para baixo for aplicada no ponto B, qual é o seu menor módulo capaz de abrir a porta, né? Vamos supor que essa distância de A até o eixo seja 1, porque ele deu L. Então, de B até o eixo é 1 sobre 4, né? Então, vai ficar exatamente assim. Momento de uma força é dado pela força vezes a distância, né? O momento da força eu já tenho que fez ele abrir, que é 12 newtons. Eu não tenho, eu quero saber exatamente quanto que vale essa força. E a distância eu sei quanto que vale, que é 1 sobre 4, beleza? Que é 1 sobre 4. Então, o que é que a gente precisa fazer? A gente só multiplica, né? Então, fica exatamente força igual a 12 vezes 4. E 12 vezes 4 é 48 newtons. Então, 48 newtons. Então, a gente percebe aqui, se no ponto A, que a distância foi maior, ele usou uma força menor. Então, consequentemente, se a distância é menor, ele vai ter que usar uma força maior. Então, a gente já estava bem claro aí que no ponto B, a força que ele teria que usar era uma força maior. Beleza? Então, é a alternativa letra E. Fechou.